Douglas Murray foi questionado sobre o mundo islâmico e por que ele fracassou no podcast Pio PBD. E ele meio que deu uma explicação brilhante sobre a estagnação dos países islâmicos e por que esse tipo de extremismo está prejudicando todos eles. Existe uma profunda falha em reconhecer o que é que funcionou em nossas sociedades. Acho que corremos o risco de matar a galinha dos ovos de ouro ao dizer que o ouro não é dourado o suficiente. E as coisas que funcionam em nossa sociedade são muito fundamentais. O que os idealizadores, os fundadores, os redatores da Constituição perceberam talvez seja a única revolução realmente bem-sucedida do mundo. Eles perceberam que coisas como liberdade de consciência, liberdade de expressão eram absolutamente fundamentais. E que se você não tivesse isso, o resto não poderia acontecer. Se você não defende liberdade de expressão, crença e culto, surgem muitos outros problemas. Essencialmente, pelo que vejo, isso se resume ao fato de que, se você estiver errado, não consegue corrigir isso. Se você está em uma era, Você erra e não pode corrigir. explique isso. Então é isso que John Stuart Mill, por exemplo, um dos grandes filósofos da liberdade, explica em uma de suas obras mais famosas sobre a liberdade. A liberdade de expressão, a necessidade da liberdade de expressão em uma sociedade surge, em parte, porque se você estiver errado, você precisa saber que está errado. Então, por exemplo, se você está cuidando da economia, se você está administrando a economia e ela não está funcionando, em vez de continuar permitindo que ela não funcione, você precisa estar de olhos e ouvidos abertos para um sistema que funcione. Uma das coisas interessantes nos caras do mercado é a capacidade de mudar de direção, o que, de certa forma, remete à questão dos políticos. Uma das razões pelas quais me interesso pela forma como as pessoas do mercado pensam é que é muito, muito diferente da forma como os políticos pensam. Políticos veem uma parede e seguem em direção a ela na mesma velocidade ou até mais rápido. Você avisa, mas eles só param ao bater. Um cara do mercado, você fala parede e ele desvia. Esse é um instinto muito, muito diferente. Agora, mas voltando a isso, a capacidade de se corrigir quando você está errado é absolutamente fundamental. A falta de informação que esteve disponível, não em todo, mas em grande parte do mundo islâmico por muitos séculos, causou uma estagnação profunda nessas sociedades. E como eu vejo nos países ricos em petróleo como o Catar e a Arábia Saudita, embora a Arábia Saudita esteja curiosamente mudando de direção neste momento e com muito sucesso, na verdade, eles estão na mesma situação em que as monarquias europeias estavam, digamos, nos séculos XIV, XV e XVI. Ou seja, eles não conseguiam fazer a economia crescer. Não existia esse conceito. Naquela época você tinha recursos como ovelhas e cultivos, assim como hoje os países do Golfo têm petróleo. Mas esse dinheiro estava nas mãos de poucas pessoas, e não havia outra forma de tirar dinheiro delas a não ser apertando ainda mais com algum tipo de tributação ou invadindo um país vizinho e tomando as coisas deles. Grande parte do mundo muçulmano, eu acho, não conseguiu crescer da mesma forma que o Ocidente conseguiu nos últimos séculos. Isso causa várias coisas, incluindo um ressentimento profundo. E eu acho que uma das percepções mais importantes que já tive na vida em relação a isso é: existe um problema específico no mundo islâmico sobre o qual as pessoas não falam muito, mas é o seguinte: o Alcorão deve ser a revelação final de Deus para o homem, a revelação final. Não há nenhuma depois dela. E todas as revelações que vieram antes nas religiões abraâmicas fazem parte do Islã. Se vocês são os destinatários da palavra final e são os seguidores dessa palavra, desse profeta e desse Deus, por que que a sociedade de vocês não está funcionando? Por que outras sociedades funcionam?
Acho que esse é um problema psicológico profundo em grande parte do mundo muçulmano, que é, nós achávamos que éramos os escolhidos, que éramos os vencedores teologicamente. Nós somos aqueles que receberam a revelação final. E eu acho, aliás, que grande parte do anti-americanismo, do anti-sionismo e do anti-ocidentalismo em boa parte do mundo muçulmano se resume a esse fato. No fundo, a questão é, por que eles vão melhor que nós se nos disseram que éramos os melhores? E eu acho que isso causa sérios dissonância cognitiva. É uma das razões pelas quais o mundo muçulmano é tão vulnerável a teorias da conspiração. É por isso que quando um ataque de tubarão aconteceu em Sharm el-Sheikh há 10 anos, as autoridades locais disseram que o tubarão que tinha atacado um banhista no resort turístico mais popular do Egito tinha sido enviado pelos sionistas. Isso é como ver a influência do Ocidente, como mencionei antes, é uma justificativa para explicar por que as coisas não vão bem lá. E em país após país, seja o Egito, que está indo relativamente bem comparado a alguns deles, ou o Irã, a miséria do povo, a incapacidade de liberar talentos e muito mais. Tudo isso volta para esse pequeno grupo de pessoas que se beneficia e não faz ideia de como liberar o talento que está abaixo deles. E isso, somado à liberdade política, pessoal, religiosa, de expressão e culto, são pré-requisitos absolutos. E é por isso que eu não consigo entender o anti-ocidentalismo suicida dentro das nossas sociedades no nosso tempo. Porque, como eu gosto de dizer, sabe, o fluxo de pessoas deveria nos dizer tudo. Ninguém, como você disse, está tentando ir para o Irã para ter liberdade religiosa. Ninguém está indo para a China comunista para uma vida melhor, certamente não vindo do Ocidente. Você tem uma migração líquida negativa, certo? E é por isso que quando penso nos estudantes universitários que acreditam que ninguém passou por algo tão ruim quanto vocês em 2024 em Berkeley, uma das coisas que me surpreende é: vocês não percebem que o mundo inteiro quer vir para cá? E vocês não acham que pode haver um motivo para isso? E vocês não acham que pode ser porque há algumas coisas que fizemos bem aqui e que, se já fizemos bem no passado, deveríamos manter essas coisas? Sim. Você entende de história. Tem alguma pergunta? Isso foi simplesmente brilhante do Douglas Murray. Simplesmente destrói basicamente toda essa narrativa muçulmana de que eles são a revelação final, de verdade. Se você é a revelação final, então o que está acontecendo? Por que está fracassando tanto? E essa é a guerra entre o Ocidente e o Islã. O Islã quer ser esse grupo, sabe, muito radical, muito religioso, em que eles não se fragmentam, permanecem coesos. Eles são a única religião que não desaparece nessa sociedade secular e liberal que o Ocidente vem promovendo pelo mundo. E eles são os únicos que estão se mantendo firmes, mas também são os que estão falhando. E aí você tem todas essas outras religiões, o judaísmo e o cristianismo, que mantiveram muitas de suas crenças, mas conseguem, de certa forma, se misturar com o Ocidente. E o Islã, devido aos seus versículos mais extremos, assim como a sua natureza definitiva, simplesmente não consegue fazer isso. E Douglas Murray aponta isso perfeitamente, basicamente destrói todo o mundo muçulmano em um único clipe de 5 ou 6 minutos. Para mais conteúdo, inscreva-se neste canal. Se você quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Isso mesmo, buymeacoffee.com/JewishUncensored. Obrigado e tudo de bom.